da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim redigida. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento de metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida, no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. E o artigo 4º da Lei de Diretriz Orçamentária atenderá também o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição, que diz o seguinte: integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentária o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores corrente, constante, relativo às receitas, despesas, resultados nominal e primário e o montante da dívida pública para o exercício em que se referem para os 2 últimos anos seguintes. Aqui começar com as receitas do município. A receita tributária foi previsto R$ 2.584,80 e foi arrecadado R$ 3.447.073,74, uma variação positiva de 20%. Daí, contribuições, foi previsto 416.252 e foi arrecadado 394.957,41, uma variação negativa de 5,11%. Receita patrimonial foi prevista R$ 384.080 e arrecadou R$ 414.672,39, uma variação positiva de 7,96%. Receita de serviços, R$ 37.010 e foi arrecadado R$ 38.985,45 e uma variação positiva de 5,33%. Já a transferência corrente, ali eu já vou mostrar o líquido ali, que é a receita corrente menos a dedução do Fundeb. Foi previsto R$ 35.901.015,20 e arrecadou R$ 32.121.696, uma variação negativa de menos 10,53%. Outra receita de capital foi previsto R$ 213.580 e arrecadou R$ 531.412,48, uma variação positiva de 148,81%. A alienação de bens foi previsto 100 mil e não arrecadou nada, variação negativa de menos 100%. E transferência de capital foi previsto 1 milhão e arrecadou 454.028,620,98, uma variação negativa de 54,54%. No montante, foi previsto 40.923.502 e foi arrecadado 37.403.424,46. Foi uma variação negativa de 14%. Na próximo slide, já para adiantar, eu fiz a previsão do FPM em relação ao previsto e arrecadado. E foi previsto de 11.672.901 e arrecadou 11.080.810,18, uma variação negativa de 5,7%. O ICMS foi previsto
21.324.371 reais e arrecadou 17.792.822,35, uma variação negativa de 16,58%. O IPVA, foi previsto 1.864.701 e arrecadou 1.620.950,20, uma variação negativa de 12,60%. Agora, vamos partir pelo resultado primário e nominal. Primário são todas as receitas do município, menos a receita de aplicação, menos a despesa do município, menos juros e multas, juros da dívida. Então, a receita do município, como já tinha falado anteriormente, deu 40 milhões, eu vou falar direto ali, 40 milhões, foi previsto 40.923.502 e foi arrecadado 37.403.424. Menos ali, para apurar o primário, a gente deduz a alienação de bens e a aplicação financeira, para a gente chegar ao estado primário. Deduzindo isso, a previsão de receita fiscais ficou em 40.439.422 e a arrecadada ficou em 36.988.752. Aí vem a parte da receita, que depois a gente vai chegar no final. Vem a parte da despesa. Foi previsto em gastar 40.903, que ali já está deduzindo, que seria 923.502, mas ali já foi deduzido 20 mil da despesa de alienação de bens, dívida ativa, juros da dívida. E foi arrecadado 39.755.988. Menos as deduções, então aí chegou no valor do resultado primário negativo de 2.688.493. Isso foi o resultado primário. Já o resultado nominal já inclui as receitas de aplicação financeira e as despesas de juros da dívida. Ficou em 2, aí ela cai. Ficou em 2.600.203. Aplicação do recurso próprio da educação. Até o terceiro quadrimestre no exercício, a receita com base de cálculo pós-transferência foi de 34.424.727,42. O mínimo legal é 25%, que é 8.606.181,86. O município gastou 26,39%, que foi 9.086.190,91. Tem uma diferença positiva de 1,39, foi além do limite, R$ 480.009,06. Já do Fundeb, nós arrecadamos, no ano passado foi 3.537.376,95. 60%, que é o mínimo legal, foi de 2.122.426,17. O município gastou R$ 3.133.058,75. Fez o percentual de 88,57%. Teve uma variação acima do limite de 28,57%, que deu R$ 1.010.632,58. Da saúde, estou repetindo
que foi passado ontem, que teve a arrecadação de 34 milhões, que é a base de cálculo, 424.727,42, o mínimo legal 15%, foi de 5.163.709,11, os gastos ficou em 31,79%, que ficou em 10.945.820,14, ficando 16,79% acima do limite, que fez com que o município gastasse 5.782.111,23 a mais que o limite. E essa foi a prestação de contas que nós fizemos fazer hoje aqui. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Continuando, então. Não houve nenhum cidadão inscrito, mas, como é de praxe, alguém quer fazer alguma colocação, uma dúvida? Então, concedo a palavra agora aos vereadores, também, se assim quiserem usar da palavra. Geraldo. A palavra o vereador Carlos Lopes. Zé Carlos, eu tenho uma dúvida aqui, não quanto ao seu esclarecimento, nada não. E mesmo para conhecimento, e até para saber conversar. Quanto a essa explanação ali, correto, nesse aqui mesmo, o que é feito lá, o que você passa aqui para nós. Você tem os números de quanto é descontado para o Fundef, do FPM e do ICMS? Só os dois descontam, não é? 20%? Não, é IPVA também desconta. IPVA? Não, IPVA? Não, desculpa, IPVA não, é o ITR e a lei de exoneração, ICMS de exoneração. São quatro. Tá. Você tem esse total de quanto a gente coloca no fundo e quanto a gente consegue retirar? Mas estava ali que foi descontado no exercício. Eu gostaria de saber também quanto nós estamos retirando por aluno, porque tem diferença, não tem? Aluno de... Isso aí, Carlos. Você tem esses dados? Não, isso aí, quem passa isso aí é a parte da educação. Esse que tem a quantidade de alunos e que o município recebe pelo... A gente tem o valor que recebe. Tá, já ajuda, já ajuda. Porque eu vivo comentando que fica muito dinheiro nosso retido nesse Fundeb. Mas também, se me perguntar o quanto é Ele vai estar no montante aqui. Eu não tenho separado. Só tem o que foi descontado, cara. Então, O município foi de... que foi descontado, foi de 6.187.964. Esse foi descontado para a formação do Fundeb. Quanto nós retiramos, você sabe? O que veio tem, quando você apresentou o gasto do Fundeb lá, você tem o total. Agora, um momento, espera aí. O que veio está ali, tá certo? 3 milhões, 3.537.376,95. tá bom, Zé, satisfeito, obrigado. Mais algum vereador? Prefeito Joaquim, alguma consideração final? Agradecer a todos. Obrigado, Zé Carlos. Só agradecer, saudar a todos, uma boa noite. Eu estava até verificando, estava recebendo os e-mails da CNM aqui, o Zé Carlos apresentou ali, e é uma situação que a gente tem vivenciado com muita frequência, que é a queda da arrecadação do município. Acabei de verificar que só esses 2 primeiros meses, nós estamos com uma perda de aproximadamente 5%, considerando que foi arrecadado no ano passado, que já foi menor do que foi arrecadado nos anos anteriores. Então o município vem com a receita em queda, e a maior dificuldade também hoje que a gente acaba sentindo é justamente com relação ao ICMS. Nós melhoramos muito a eficiência da nossa capacidade de arrecadação, o nosso IPTU teve uma melhora significativa, mas é uma menor receita, uma parcela
muito pequena da nossa receita, e isso traz um panorama diferente para a gente acaba tendo que fazer alguns ajustes, alguns cortes, principalmente porque a queda da receita implica num crescimento do índice, mesmo que a gente não tenha acréscimo nenhum de pessoal, principalmente considerando a forma como tem hoje as progressões, todas as vantagens de pessoal. É um assunto que teve na casa, e eu vou até já aproveitar aqui para poder pedir uma reunião administrativa na segunda quinzena agora de março com todos os vereadores, porque eu vou trazer uma pessoa para fazer uma apresentação técnica, né, do que como está e de quando vai ser a falência se continuar quando está. Já está com data marcada que o município quebra só pagando folha, aí vai ter que começar a demitir gente, e a gente tem toda uma apresentação e vai ser preciso tomar alguma medida, na pior das hipóteses, para se estancar. A gente não tem previsão de receita em crescimento nos próximos anos, né? É um reflexo da economia mundial. Muito pelo contrário, a gente vendo os índices que foram apurados na economia nesse último mês, inclusive aí apresentados com relação, inclusive, a desequilíbrio de balança, a balança, o ajuste fiscal, as coisas que estão sendo realizadas, a gente tem uma perspectiva muito pior para os próximos 2 anos, no mínimo. Então, é um assunto que requer bastante atenção. É bom que verdadeiramente a gente esteja debruçado sobre esses números e não perder de vista essas situações, principalmente essa com relação ao pessoal. Tá? A gente hoje não tem condição de assumir mais nenhum serviço, de incrementar mais nenhum serviço. Nós fechamos o ano em 53,57%. Já fiz alguns cortes, estamos agora avaliando para ver como é que vai fechar esse mês de fevereiro. Provavelmente nós vamos ter que continuar cortando e fazendo um ajuste, e isso inviabiliza o acréscimo de serviço. A gente vai ter que fazer a manutenção do que tem e fazer ajustes. E está caminhando para, num curto prazo de tempo, a gente passar a ter que fazer demissão, inclusive, de efetivos para poder conseguir atender o índice. A gente fica num confronto ali da lei de responsabilidade fiscal. Não é sim uma dificuldade de ter disponibilidade financeira, mas principalmente o avanço significativo acima daquilo que o índice da lei de responsabilidade fiscal determina. A gente hoje, por conta disso, já estamos aí naquele que é considerado, ultrapassamos o prudencial, já estamos com medidas de contenção, a gente já vem fazendo alguns ajustes, alguns cortes, mas considerando a perspectiva de tudo que a gente está vivenciando no país, é um problema que a gente não vai ter como se eximir. E a questão do funcionalismo, ela vai ter que ser enfrentada sob pena do município quebrar nos próximos 5, 6 anos, se não houver nenhuma mudança significativa nesse cenário todo e tudo isso que está acontecendo. E um dos maiores problemas hoje é que, mesmo que não se dê nenhum tostão de aumento para o servidor, o crescimento vegetativo da folha, o atraso, as progressões que não foram pagas, que estão impactando, tudo isso que ficou represado, está vindo estourar agora, e ainda que não dê nenhum tostão de aumento, a gente vai ter, com certeza, dificuldade para conseguir fechar no índice de pessoal. Então, é um panorama que a gente precisa estar atento. As contas dão a dimensão macro, mas por ali dá para poder imaginar como é que é o problema que vem, principalmente com relação às despesas com o pessoal. Mas a apresentação é muito objetiva, muito sintética. Agradecer mais uma vez à Casa pelas reiteradas audiências. Nós temos uma longa jornada de audiências pelo ano. Pedido desculpas pela ausência ontem, mas correu tudo bem, a gente teve notícia, a gente está à disposição. E da mesma forma também a equipe, que a gente puder colaborar, mas já fica o pedido dessa viabilidade de uma agenda e desse entendimento, desse senso já dos legisladores, de que ou nós vamos adotar uma medida, ou nós vamos ver verdadeiramente o município incorrer numa situação de muita dificuldade num prazo muito curto de tempo. E as primeiras medidas são justamente não mexer, inclusive, com o que está consolidado. Só mesmo aquela proposição de começar a trabalhar uma nova regra. Porque se nós continuarmos a fazer inserção de pessoas na mesma regra, o problema que já é grave vai ficar ainda maior e ele vai ficar a um certo ponto insolúvel. A solução vai ser demitir, fechar serviços, e isso é um problema que a gente precisa enfrentar com muita energia para poder tentar não ter nenhum tipo de prejuízo para a nossa comunidade. Mas é um problema que está vivo, e aí isso aí vai inviabilizando, inclusive, a gente fazer a expansão de novos serviços. Até porque existe uma lógica muito perversa, que é de falar, muitas das vezes, que quando vem algum programa de governo estadual ou federal, o recurso para o custeio daquele pagamento vem, como é um problema que a gente tem com relação às agências de saúde.
É bom lembrar que o recurso vem para fazer pagamento hoje exclusivamente do salário dele, não da sua remuneração. Então o município acaba arcando com todos os encargos e as progressões que num curto prazo de tempo começam a incidir porque eles são efetivos. Os agentes comunitários de saúde, por exemplo, hoje eles têm direito, estão pleiteando a questão do piso que a gente ainda não está conseguindo pagar, primeiro também porque falta uma regulamentação na lei. Mas a partir do momento que eles partiram do piso, as progressões vão incidir sobre o piso e o problema que já estava grande vai ficar muito maior e a gente vai ter isso repercutindo em outros setores. Então, muito obrigado, é só um alerta, um chamamento para a gente poder começar a discutir isso e tratar isso de uma forma bem objetiva, sobre menos de penalizar muito o município e o município. Então, fechando a reunião, a gente agradece mais uma vez também, prefeito, e reitero também o comprometimento da casa e, precisar, estaremos sempre à disposição. E só o exemplo que foi feito ontem, da audiência da saúde, foi a troca da direção, né, da saúde. A exemplo aqui também com o Zé Carlos e o Tiago, né, parabenizar o Zé Carlos esse tempo todo que teve à frente da contabilidade da prefeitura e desejar boas-vindas ao Tiago também, sucesso nessa empreitada. Solicito a senhora secretária faça a chamada final dos vereadores. Presente, Clareza. Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viano, Renato Augusto Alves Ribeiro, Rita de Janeiro Fernandes presente. Agradecemos a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. O Tiaguinho vai cantar, né, Tiaguinho? Posso vai cantar, vai?